Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a misericórdia divina, o capítulo 15 do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 15. Vamos ler do verso 23 em diante. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, antes de ler a palavra, sinto de dar um conselho para a Irmandade com respeito à leitura da Sagrada Escritura. Num país, irmãos, evangélico, que foi abençoado por Deus por ser um país cristão elevado ao Evangelho, foi comprovado pela ciência, irmãos, que quem lê a Escritura, no mínimo 4 vezes por semana, mas ler não é só, irmão, ler uma linha e fechar a Bíblia. Buscar a ler, irmão, até a sua saúde mental melhora. A sua condição psicológica melhora. Irmãos, as suas ações são mais equilibradas. Por isso, bem-aventurado é aquele que toma prazer em ler as Escrituras. E não é só ler aqui dentro da congregação. Irmão, ler em casa, receber de Deus revelações. Porque, irmãos, quantas vezes, lendo a Escritura, Deus nos visita e mostra, irmãos, coisas que, irmãos, só Deus pode nos dar palavras para agradecê-lo. Eu falo para os irmãos por experiência própria. Alguns anos atrás, estava, irmãos, no meu trabalho, e era 5 horas da tarde, fui ler a Escritura. E abri no capítulo 37 do livro do Gênesis. E quando o irmão estava lendo, eu comecei a receber a visita do Senhor. Quando chegou no capítulo 45, irmão, o Senhor me visitou de uma forma, irmão, que a minha querida e saudosa esposa entrou no meu escritório, irmão, e me viu chorando. Irmão, quando ela me viu chorando, por que você está chorando? Eu falei assim, você não sabe o que Deus me mostrou dentro dessa Escritura. Irmão, e será que é só para mim que Deus faz isso? Para todos que estão aqui, desde que tenham interesse em ler a Escritura Sagrada. Por isso, bem-aventurado aquele que tem prazer na leitura da Bíblia, irmão. E olha, se uma oração, irmão, na leitura também, irmão, faz com que até a nossa saúde mental e a própria saúde, irmão, psicológica, pode melhorar pela visita de Deus em cada um de nós. Vamos ler. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém. Glória ao Senhor. Os irmãos sabem, irmãos, que quando o Senhor tirou o povo do Egito, irmãos, na caminhada pelo deserto, irmãos, a coisa foi difícil, irmãos, e chegou uma hora
irmãos, que encontraram aquilo que mais precisamos, porque nosso corpo necessita, irmãos, na sua matéria, da água que purifica e nos dá uma condição de vida que temos necessidade, irmãos, de tomar esse líquido precioso. Mas, queridos, como os irmãos viram, quando chegaram ali e encontraram, irmãos, esse lago chamado Mara, porque as águas eram amargas, por isso chamou o seu nome Mara, como está escrito. Mas a palavra de Deus, irmãos, no seu fundamento, porque tudo, irmãos, nas coisas divinas, as coisas de Deus não podem ser interpretadas literalmente, tudo tem um fundamento, porque isto aqui representava a condição da lei, irmão, que o homem, irmãos, tinha a condição. A lei era santa, como Paulo disse, a lei era espiritual, mas disse ele, eu sou carnal, vendido debaixo do pecado, sob o pecado, e nesta condição, irmão, ali a lei era dura de ser cumprida, irmãos. Então, quando fala a água, irmão, se refere à palavra de Deus. Se referindo à palavra de Deus, irmão, dentro da condição da lei, era impossível, irmão, mesmo que ela veio para disciplinar, era impossível que o homem chegasse, irmãos, a entender e mormente a cumprir aquilo que era determinado pela lei. E, irmãos, quando nós vimos que a palavra de Deus nos diz, irmão, e o povo murmurou, irmão, contra Moisés, dizendo que havemos de viver, o que nós vamos fazer, não somos capazes. E então ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um lenho que lançou nas águas. Quem era esse lenho, irmãos? Nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ele veio, irmãos, e para tornar as águas doces, irmão, as águas se tornaram doces, quer dizer, bebíveis, irmão, quer dizer, irmãos, ele viria com espírito para trabalhar sobre o nosso espírito, porque a palavra, irmãos, lembra que Paulo falou, irmão, a letra mata, mas o espírito vivifica. E dentro dessa condição espiritual, irmãos, o Espírito de Deus, como está escrito na palavra de Deus, irmão, que foi trazido através do Evangelho, porque aquele que crê no Senhor Jesus, ele concebe que Ele é o nosso Salvador, e veio a mando de Deus para resgatar nossas almas do poder da morte e da sepultura. Irmão, aquele que crê, recebe, irmãos, de Deus, o Espírito Santo, o penhor, que modifica a nossa vida simplesmente animal para uma vida espiritual. Dentro desta condição, irmãos, a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, irmãos, tornou-se doce. Irmãos, por isso que, irmãos, a palavra mesmo disse que a palavra de Deus é doce como mel. Doce como mel. Porque, irmãos, o Espírito de Deus veio transformar, dar força ao homem, modificar a sua estrutura. Então a palavra teve livre curso em cada um de nós, irmãos. E hoje, através do Evangelho da Graça, irmãos, trazido pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo, o Senhor modificou, irmãos, e não carregamos, irmãos, este fardo pesado. Por isso disse Jesus, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E quem suaviza, irmãos, a todos nós é o Espírito da graça, o Espírito Santo, irmãos, que nos dá prazer em servir a Deus. Irmão, traz em nós a alegria de servir o Senhor, modificando a nossa vida meramente animal para uma vida espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. Então, amados, todos nós, quando vimos a casa de Deus, irmãos, temos que pedir a Deus que nos dê a luz e o ensinamento, para que possamos realmente, irmão, nos enquadrar debaixo da lei do Senhor. Por isso os irmãos viram, mais para frente vamos chegar, mas, irmão, essa condição nos dá certeza, confiança de que o Senhor ouve a nossa oração, nos dá prazer de vir ouvir a palavra de Deus. Não vimos aqui, irmãos, para criticar a palavra, mas para obedecê-la. Deus nos dá um espírito contrário daquele que reina neste mundo atual, mundo de contestação, mundo de divisão. O Senhor nos dá um mundo de união, porque, irmãos, estamos aqui, mas não somos daqui, pertencemos à glória eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, amados,
que nós vimos que a palavra nos ensina, irmão. Ali, irmão, nessas águas, quer dizer, no Evangelho, o Senhor nos deu estatutos. E dentro desta condição, irmãos, o que fez o Senhor? Irmãos, os irmãos viram aqui mais para frente, irmão, que ali, irmãos, chegaram, irmão, como está escrito: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O que caiu sobre o Egito? Caiu as pragas que Deus permitiu. Irmãos, e uma coisa podemos ter certeza, irmão, que praga espiritual não cairá sobre nós. Na matéria, irmãos, temos que render um dia o nosso espírito, a matéria vai se decompor, mas praga espiritual não cai sobre aquele que tem o penhor do Espírito Santo, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes, irmão, alguém lá fora, com outros espíritos terríveis, irmãos, querem até nos praguejar, mas, irmão, nenhum daqueles males que caíram sobre o Egito, irmão, por causa da rebeldia e por causa de subjugar o povo de Deus, cairá sobre nós. Mas como está escrito na palavra, irmão, chegaram, irmão, a Elim, e havia ali 12 fontes d'água, doutrina apostólica. Os irmãos lembram que quando Jesus fez a transformação, a segunda transformação, irmão, dos pães, que ele multiplicou os pães, irmão, quantos cestos sobraram? Sobraram 12 cestos cheios. Esses 12 cestos, representação, irmãos, que o Senhor ia embora, mas deixaria a doutrina apostólica, irmãos, que iria realmente contemplar e esmiuçar aquilo que Jesus falou numa linguagem profunda. E os apóstolos, irmãos, chamados por Deus, iriam ensinar a igreja. E hoje, irmãos, nós estamos recebendo o ensinamento da palavra de Deus, porque, irmão, o próprio apóstolo Paulo falou que a lei era espiritual, mas ele era carnal, vendido sob o pecado. O que fez o Senhor quando tornou ele espiritual? Recebendo, encontrando com o Senhor Jesus. Esse encontro com o Senhor transformou aquele homem, irmãos, que era perseguidor da igreja, a sofredor pela igreja de Deus. Essa transformação, irmãos, é feita por nós pelo Espírito de Deus. Se o Espírito Santo, irmãos, com graça, irmãos, com aval, com penhor de Deus, cair sobre nós, os irmãos podem ter certeza, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos irmãos que estão aqui hoje vieram ouvir a palavra de Deus? Deus sabe de onde vieram, como estão, irmãos, não só os que estão aqui, os que estão ouvindo a palavra, irmão, Deus sabe as condições, mas, irmão, aquele que é de Deus, ele pode cantar e dizer diante de Deus, recitando com sinceridade de alma e de espírito: ninguém me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se eu puder falar isto com sinceridade, irmão, por certo, poderoso é Deus para me visitar ainda hoje. Porque tem aquele que fala, mas parece que Deus não me visita mais, parece que o Senhor não me quer mais. Engane-se, irmão, enganado estás, porque Deus ama os seus. Irmãos, o profeta Jeremias, irmãos, quando foi, irmãos, colocado, irmão, no cepo por Pazur, irmão, que era o sacerdote, irmão, o que aconteceu? Colocaram ele lá naquela condição. Ele chegou a dizer, irmão, porque Pazur pensava que aquilo que aconteceu com Jeremias, irmãos, porque ele profetizava contra, irmãos, Jerusalém, profetizava contra Judá, e aquilo tirava, o rei achava, o sacerdote achava que ele fazia aquilo, tirava a moral do povo. Quando colocaram ele no cepo, irmãos, ele pode dizer, agora, o Pazur dizia, agora eu vou calar a boca dele, ele não vai falar mais nada. Mas, irmão, pelo contrário, quando saiu de lá, saiu com a força de Deus. Prestem bem atenção. Quando ele foi colocado lá no calabouço, irmãos,
o Senhor também tirou ele com vitória. Mas o que ele fez? Irmãos, ao invés de ter medo, ele virou-se para Pazur, falou: teu nome não é mais Pazur, é Magor Missabib, porque tu és um terror, é um terror entre os homens. Mas depois, irmão, porque nós temos essas variações, uma hora parece que estamos tão fortes, outra hora parece que estamos lá embaixo. Isso aqui é normal em nós, irmãos. O ser humano, ele tem essas reações. Deus sabe que muitas vezes estamos, irmãos, por terra. Mas, irmão, de repente o Senhor vem e fala, como falou Jeremias: o Senhor está comigo como um valente e terrível. Os irmãos estão entendendo isso? E poderoso é Deus nesta tarde para fazer alguém recitar: o Senhor é comigo como um valente e terrível. Glória ao nome santo do Senhor. Problema nós temos na família, problema temos no emprego, problema temos, irmão, onde passamos encontramos problema. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas os irmãos viram, queridos, que isto era alguma coisa que iria acontecer, irmãos, depois de centenas e centenas de anos. Irmão, quando chegaram ali, dentro desse contexto, irmão, das águas, estavam ali, irmão, as 12 fontes de água, os 12 apóstolos, da doutrina apostólica. Irmão, e 70 palmeiras. Quanto que o Senhor mandou, irmão, quando Ele mandou evangelizar? Quantos foram? Não foram 70 discípulos? Foram cumprir o que o Senhor falou? Irmão, quando voltaram, dando glória a Deus, Senhor, até os espíritos se sujeitaram a nós. É? Muito bom. Eu via Satanás cair como um raio. Mas não se alegre por isso. Se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória ao nome santo do Senhor. Este é o motivo da nossa alegria, irmãos. Este é o motivo da nossa alegria, irmãos. Sentir este penhor sobre nós. Saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E esta vida efêmera que estamos passando. Irmãos, hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Mas uma coisa é certa: a glória de Deus nos espera. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a nossa esperança. Por isso, irmão, nosso esforço em ouvir a palavra, em buscar a palavra, para participar da grande Assembleia Universal, onde estaremos com os santos anjos, a igreja dos primogênitos. Mas para tanto, queridos, estamos aqui aperfeiçoando o nosso espírito, porque esta Assembleia, irmãos, esta igreja participa dela, aqueles que estão aperfeiçoando o seu espírito, irmãos, para participarmos desta grande reunião universal. Quem, irmãos, realmente tem este desejo, não veio aqui por algum outro interesse, porque, irmão, quem vem aqui com outro interesse a não ser da salvação, erra o caminho, não acerta o caminho. Mas aquele que vem aqui para salvar a sua alma, não olhando A nem B, nem esquerda e nem direita, olhando o alvo da nossa salvação, Jesus Cristo, irmão, chegará até o fim, com certeza, com glória na presença de Deus. Mas temos que saber, irmão, que o que está escrito lá é uma sombra, como disse Paulo, é uma sombra das coisas futuras. A palavra, irmãos, era espiritual e é espiritual, mas se a pessoa não for espiritual, irmão, ele torce. Por isso, quantas vezes Jesus, irmão, falou para os seus: vocês não entendem a minha linguagem, vocês não entendem a minha linguagem. Para entender a linguagem divina, nós precisamos chegar, irmão, a ter esse espírito, irmão, como disse Paulo à igreja de Éfeso, irmão, esse derramamento, este penhor, que cai sobre nós pela crença em nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Porque, irmãos, prestam bem atenção, nós, irmãos, não aumentamos nem diminuímos a glória de Deus, mas quando nós cremos no Senhor, irmão, aquele que Deus mandou para resgatar as nossas almas, irmãos, e cremos com fé, irmão, é difícil deixar de sair da nossa boca um louvor à glória de Deus. Entendemos, querido? E toda vez que sai da nossa boca esse louvor à glória de Deus, não há força espiritual que possa conter, irmãos, a maravilhosa presença de Deus em cada um de nós. E para isso é que viemos.
E para isso, daqui a pouco, daqui sairemos, mas sairemos daqui com esta presença. Como disse Moisés, irmão, Senhor, eu não sairei, não darei um passo a não ser com a tua presença, se tu não for conosco. E se nós falarmos isto aqui agora, de coração, diante de Deus, por certo, todos nós sairemos daqui gozando esta presença maravilhosa e esta doce água que o Senhor nos dá de beber, a sua santa palavra. Deus seja louvado, irmãos.